Marcos capítulo de número 6, versículo de número 1. Se você não tem Bíblia, vai estar aqui no telão. Marcos capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim, ó. Podemos ler? Não está pegando no telão? Diz assim. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, o ouvindo, se admiravam. Então a primeira reação das pessoas quando ouviam as palavras de Jesus foi de admiração, dizendo: da onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Diga glória a Deus. Meus irmãos, Jesus ele nasceu em Belém, mas Jesus ele foi criado em Nazaré. Prova disso, que quando Jesus começou a exercer o seu ministério, ele começou a percorrer algumas aldeias, falando sobre o reino de Deus, curando os enfermos. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus chegam para um homem por nome de Natanael e disseram: nós achamos o Messias, aquele que os profetas profetizaram há anos atrás, aquele que vai ser responsável por redimir o homem do pecado e levar o homem à salvação. E Natanael pergunta: quem é esse? Eles respondem: Jesus de Nazaré. Era comum Jesus passar em alguns ambientes e as pessoas o chamar desta maneira: Jesus Cristo de Nazaré. Quando Natanael escutou falar que Jesus, que aquele que os seus discípulos acharam que era o Messias, era de Nazaré, a primeira reação que Natanael tem foi essa: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desdenhando, desprezando, porque Nazaré não era uma cidade de glamour, Nazaré não era uma aldeia de muita prosperidade, Nazaré não era uma aldeia que estava nos holofotes do Oriente Médio, era um ambiente pequeno, e existe até hoje, e é pequeno até hoje. Então Natanael, desprezando, disse: não pode vir alguma coisa boa de lá, é um lugar pequeno, é um lugar irrelevante, é um lugar insignificante. E está escrito que o discípulo Filipe disse: vem e vê. Então Jesus ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. Quando Jesus completou 30 anos de idade, ele sai de Nazaré. E ele começa a ir por algumas regiões, exercendo o seu ministério, exercendo o seu propósito, exercendo aquilo que o Pai o chamou para fazer. E a primeira lição que eu aprendo com essa mensagem é que mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele aguardou o tempo do seu Pai. Porque Jesus não começa o seu ministério com 28, com 29, com 22. Jesus ele começou com 30 anos de idade. Então ele não permitiu a ansiedade humana o dominar. E ele esperou o tempo certo para exercer o seu chamado e o seu propósito. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer antecipar as bênçãos que Deus tem para nós no amanhã para o agora. E esse é o perigo de nós vivermos ansiosos.
Porque a nossa ansiedade, ela não resolve o problema do amanhã, mas a nossa ansiedade, ela tira a paz do hoje. Qual que é o perigo de viver ansioso? Porque quando você vive ansioso, você começa a comparar a sua vida com a vida de terceiros. E você começa a dizer, Deus não é fiel, a promessa não vai se cumprir. Aquilo que eu realizei pensando que Deus cumpriria, o meu sonho não vai se tornar realidade. Porque eu vejo o tempo passando, eu vejo um mês acabando e o outro entrando, e eu não estou vendo a promessa que Deus me fez. Mas eu tenho uma palavra para você, descanse o seu coração. José, ele esperou 13 anos. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos, esperou 30. A mulher do fluxo de sangue esperou 12. É por isso que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia diz no livro de Salmos, de número 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se ainda não aconteceu, porque não é o momento, não é o tempo, mas Deus não mentiu quando te fez a promessa. Deus não brincou com as suas emoções quando te revelou esse sonho. Se foi Deus que liberou esse propósito, esse projeto, essa promessa, no tempo dele, não no nosso, no momento dele, não no nosso, vai se cumprir, vai se tornar realidade nas nossas vidas. Porque bênção que vem fora do tempo de Deus se torna maldição. Quantas pessoas que você viu crescer, mas na mesma medida que cresceram, tombaram, caíram, perderam, porque não tinham maturidade, não tinham preparo, não tinha experiência para lidar com aquilo que Deus tinha para elas. Ganharam com uma mão e perderam com a outra. Isso é o que vem fora do tempo de Deus. Mas tudo que vem no tempo de Deus pode se levantar tempestade, pode se levantar perseguição, pode se levantar adversidade, mas não vai arrancar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então aguarde o tempo de Deus. Com 30 anos ele começa sinais, maravilhas, prodígios. Em todos os lugares que ele passava, uma multidão o seguia e o acompanhava. Até que depois de um tempo exercendo o seu ministério, Jesus ele diz para os seus discípulos, vamos voltar para Nazaré, o lugar que eu cresci, o lugar que eu vivi a maior parte da minha vida. Jesus ele retorna para Nazaré, e está escrito que ele entra dentro de uma sinagoga, um ambiente religioso. Vou usar um português para você entender, uma igreja do século 21. Era um ambiente onde as pessoas adoravam a Deus, e sábado era o dia de culto, era o dia do descanso, era o dia de adoração. E a Bíblia diz que na sinagoga Jesus estava ensinando, preste atenção. Jesus ele começa a falar tantas palavras maravilhosas. Jesus começa a fazer tantas coisas extraordinárias, que a primeira reação das pessoas na sinagoga de Nazaré foi essa: da onde que vem tanta sabedoria? Como que alguém pode fazer tantas coisas extraordinárias? Essa pessoa só pode ser enviada por Deus. Então a primeira reação daquelas pessoas foi essa: isso aqui é extraordinário, isso aqui é maravilhoso. Alguém só pode ter essa sabedoria, só pode realizar essas maravilhas se for um enviado de Deus. Mas na sinagoga alguém reconhece, e alguém diz, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Peraí, não é esse aquele rapaz que era carpinteiro? A gente não conhece ele, peraí, é Jesus. A gente sabe aonde ele cresceu, a gente sabe aonde ele cresceu, a gente sabe qual é a profissão do pai, a gente conhece a mãe dele, e a Bíblia diz que agora eles estão escandalizados, eles não aceitam isso, eles não suportam isso. Ver o menino que eles viram crescendo, realizando obras maravilhosas, isso não coube na mente deles. Então olha para mim,
A dificuldade das pessoas que cresceram com você, ou conheceram uma versão antiga sua, ou passaram pela tua vida no passado, não é reconhecer os seus talentos. Ele e ela até sabe que você é guerreiro, ele sabe que você carrega um dom, ela sabe que você carrega um propósito grande. A dificuldade das pessoas que conheceram o seu passado não é reconhecer o que você tem, é honrar aquilo que você carrega. Porque a conta na cabeça dessas pessoas não fecha. E elas dizem, peraí, se a gente cresceu na mesma rua, por que ele está operando obras maravilhosas e eu não estou? Se a gente passou um tempo convivendo junto, por que ele está prosperando e eu não estou prosperando? Olha para mim, o lugar mais difícil de prosperar é o lugar que você cresceu. Porque as pessoas acham que conhecem você demais. Elas acham que sabem demais o teu potencial. E na mente delas existe uma versão antiga sua, que é a versão do passado. E elas não conseguem enxergar essa nova versão. Elas não conseguem ver a bênção que você está vivendo no seu presente. Anota essa frase: pessoas que conheceram o teu passado têm dificuldade de entender o seu presente e acreditar no seu futuro. É por isso que Jesus falou: o profeta de casa não tem honra. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não precisa da aprovação das pessoas de perto para continuar exercendo a promessa que Deus te deu. Porque quem tem que crer no teu sonho não é o teu pai. Quem tem que crer no teu sonho não é o teu vizinho. Quem tem que crer no teu sonho não é o teu parente. Quem tem que crer no teu sonho é você. Porque Deus colocou dentro de você. Tem gente que desiste de uma promessa porque fulano não aprovou, porque ciclano não gostou. Ei, as pessoas aceitando ou não, tudo que Deus te prometeu vai se tornar realidade. Eu não sou pregador é o pastor Alexandre Guilherme. Eu sou profeta, e como profeta eu profetizo. As pessoas aceitando ou não, gostando ou não, tudo que Deus te prometeu vai se tornar realidade. Alguém além de mim crê no que eu estou profetizando? Diga assim: pessoas que conheceram o meu passado, elas têm dificuldade de entender o meu presente e acreditar no meu futuro. Mas olha para mim, é por isso que Paulo falou: eu procuro agradar os homens, procuro agradar a Deus. Porque se eu procurasse agradar os homens, não seria servo de Jesus. Quem quer agradar todo mundo vai morrer frustrado, infeliz e não vai viver a promessa. Ei, Jesus está dizendo, é normal pessoas que carregam o propósito de Deus serem rejeitadas por pessoas que não têm a mesma visão que você tem. E a pergunta que eu te faço é essa: como que você quer que alguém que não ouviu a revelação que Deus falou com você acreditar naquilo que Deus comunicou com você? Porque você diz, Deus falou para mim que vai me fazer um empresário. Aí a pessoa diz assim, mas olha o bairro que tu está vivendo. Ah, você diz assim, Deus falou para mim que eu vou viajar as nações. Aí a pessoa diz para você assim, em dezembro mal você tem dinheiro para ir em hotel, rapaz, se enxerga. Tentam te diminuir, tentam te desprezar, tentam desvalorizar o que Deus colocou dentro de você. Mas eu tenho uma profecia aqui para alguém: se foi Deus que te deu esse sonho, se foi Deus que te deu essa promessa, oh meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. Você recebe uma palavra? Todo homem de Deus, toda
Toda mulher de Deus, antes de viver milagre, foi rejeitado pelos homens. José foi rejeitado pelos irmãos. Davi foi desprezado pelos irmãos. Mas o desprezo dos homens não apagou a promessa que eles carregavam. E o desprezo das pessoas não vai impedir Deus de operar na sua vida. Alguém além de mim crê no que eu estou pregando, diga glória. Jesus falou: o profeta de casa não tem honra. Posso dizer para você com muito carinho? Tem momentos que é mais fácil um desconhecido reconhecer os seus talentos do que gente que cresceu e nasceu no mesmo bairro que você. Porque se você tem um salão, gente do teu bairro não vai no teu salão. Se você tem uma loja, gente do bairro não vai comprar na tua loja. Mas Deus está dizendo: se os de perto não te ajudar, eu vou levantar os de fora. Uma mão levantou, glória saiu, eu vou repetir. Se os de perto não reconhecem, Deus vai levantar os de fora. Jesus começou a ministrar e eles escandalizaram. E sabe o que eu acho muito forte? Que a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer ali o quê? Obras maravilhosas. Não é isso que está na Bíblia? Espera aí. A gente está falando de Jesus, você não está falando de profeta, você não está falando de pastor, você não está falando de líder religioso, não. A gente está falando de Jesus, irmão. Está escrito que Jesus foi impedido de fazer obras maravilhosas naquele ambiente. O ambiente pode não determinar, mas o ambiente influencia até onde você pode chegar. O ambiente pode não determinar, mas o ambiente influencia até onde você pode chegar, sim. Porque no ambiente de incredulidade, o próprio Cristo foi impedido de realizar milagres. Olha para mim, tem hoje bezetação mais escura. Tudo que você despreza, você perde. Tudo que você desonra, você perde. Aquele povo deixou de viver milagre. Aquele povo deixou de viver sinais, prodígios, porque Jesus estava lá querendo operar grandes coisas, mas Jesus foi impedido por causa da incredulidade daquelas pessoas. Porque no ambiente de incredulidade, até o próprio Cristo não pôde realizar milagres. Pode dizer algo para você? Tudo que você despreza, você rejeita. Tudo que você despreza, você perde. Mas se existe uma Nazaré que desprezou e rejeitou, Jesus levantou, foi embora e achou uma Cafarnaum que honrava o que ele carregava. Porque se aquilo que você despreza, você perde, o que você honra, você atrai. Vou dizer de novo. Se o que você despreza, você perde, o que você honra, você atrai. E quer que eu te provo na Bíblia? Coloca aqui, Marcos capítulo 5, versículo 28. Marcos capítulo 5, versículo de número 28. A Bíblia conta a história de uma mulher que há 12 anos perdeu dinheiro, perdeu sangue, perdeu felicidade, perdeu saúde. Mas no dia que ela escutou que Jesus estava passando, ela disse: se eu só tocar nas vestes dele, sararei. Ela está dizendo: ele não precisa falar comigo, ele não precisa orar comigo, eu creio tanto no que ele carrega, só de eu tocar no manto dele, eu vou ficar curada. E olha o que aconteceu, versículo de número 30. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíram o que, irmãos? Na hora que ela tocou no manto de Jesus, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. O poder que há em Jesus passou para dentro daquela mulher. Por quê? Jesus não orou por ela. Jesus não profetizou para ela. Mas na hora que ela tocou no manto de Jesus, o sangue estancou. Porque antes dela sair do quarto dela, ela já tinha honrado Jesus dentro do coração dela.
Aí sabe o que a Bíblia diz? Que o poder que havia dentro de Jesus foi transferido para dentro daquela mulher. Eu posso profetizar uma palavra para alguém? Alguém recebe profecia? Só de você estar aqui, é para quem crê. Quem veio olhar, olha. Quem veio adorar, adora. Mas quem veio aqui honrar a Deus, numa quarta-feira, mesmo cansado do trabalho, escutando a palavra, recebendo os louvores, você está honrando a Deus. Você está honrando a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, você vai sair daqui cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de graça, e Deus vai fazer por você ainda essa semana mais do que você precisava, além do que você esperava, porque quem honra a Deus será honrado. Levanta a mão para dar glória a Deus aí. Sabe por quê? Porque eu vou falar de novo. O que você honra, você atrai. Pode dizer algo para você, fica chateado comigo, não? Sabe por que tem muita gente que não prospera na vida? Porque se esquece de semear algo chamado honra. Porque como é que você quer colher o que você nunca plantou? Porque tem gente que quando vê alguém se destacando mais do que ele já começa a tentar sabotar aquela pessoa. O sol para brilhar não precisa apagar nenhuma estrela. Você não honra teu pai, você não honra tua mãe. Você não honra com quem você se relaciona. Como é que você quer ser honrado um dia na sua vida? Na verdade, você honra mais os que estão contigo embalados em festa do que aquele que estaria com você no teu dia mal. Vou te fazer uma pergunta. Se ilude com like de Instagram não, filho. Porque na hora que tu cair na mesa de um hospital, na cama de um leito de hospital, quem vai lá te ver? Será aqueles que estão te dando like? Ou será o teu pai, tua mãe ou quem se relaciona com você? Então, se você deseja ser honrado, aprenda a ser minha honra. Tenha vergonha de elogiar quem anda contigo, não. Tenha medo de elogiar quem caminha com você, não. Quanto tempo faz que tu não abraça na tua mãe? Quanto tempo faz que tu não diz eu te amo pro teu pai? Quanto tempo faz que você não elogia o teu esposo ou a tua esposa? Porque a tendência do ser humano é somente valorizar depois que perde. Depois que perde, entra na fila da oração. Passou, é hora aqui para restaurar. Eu falo. É verdade ou é mentira? Então, cuidado para não valor, cuidado para só valorizar depois que perdeu. Não. Aprenda a valorizar enquanto está na tua realidade. Posso profetizar? Levanta a sua mão direita para o céu. Levanta a sua mão direita. Aquela mulher recebeu além do que ela esperava. E você vai sair daqui mais abençoado do que você imaginava. Eu vou falar de novo porque alguém deu glória a Deus lá atrás, vou repetir. Você vai sair daqui além do que você esperava sair abençoado. Você veio por causa de uma causa, mas o que Deus vai fazer vai ser algo além do que você esperava e imaginar. Alguém além de mim crê nessa palavra? Porque aquele que honra a Deus, então honra a Deus com teu glória, agradeça a Deus com teu aleluia. Pastor, mas a porta não abriu do jeito que eu queria, mas você está de pé, está respirando, venceu mais um mês, porque a vontade do diabo era ter te matado, mas você venceu e vai continuar vencendo, porque dezembro será o mês da colheita da vitória na tua vida. Diga glória a Deus. Jesus ficou, e eu termino a palavra e já vou orar pelos dons. Jesus, ele ficou espantado. Ele falou assim, peraí, esse povo é incrédulo demais. Porque se tem algo que bloqueia milagre, é a incredulidade. Mas eu posso te dar um segredo, o que abre os céus para você receber o milagre é a gratidão. Você se lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus, quando levantou os pães e os peixes para o céu, ele orou primeiro ou agradeceu primeiro? Ele agradeceu. Primeiro ele levantou e disse assim, ó, Pai, graças eu te dou. Porque ambiente de gratidão, milagres se manifestam. Mas ambientes de incredulidade, milagres são bloqueados. Sabe por que tem muita gente que não vive uma vida de paz? Porque não sabe ser grato às pessoas que ajudaram ele no momento que ele mais precisou.
Tem uma mulher lá em Belo Horizonte, ela congregava na Igreja Batista da Floresta. Ela saiu do interior de Minas. Eu digo isso porque eu vi ela testemunhando, porque eu estudei nessa escola. Era uma igreja e uma escola, Batista da Floresta. E num dia, eles levaram a gente para um culto, que era uma escola cristã. E ela começou a falar o testemunho dela. Ela disse assim que saiu do interior de Minas, foi para Belo Horizonte para prestar concurso, que ela queria desenvolver, crescer, prosperar na vida. Ficou hospedada na casa da tia dela, na Pedreira Pado Lopes, que é uma das maiores favelas da América do Sul. Ela passou no primeiro concurso, passou no segundo, começou a crescer, a prosperar, a avançar na vida, ganhar o dinheiro. Mas ela não conseguia ser feliz. Ninguém que ela relacionava dava certo. E ela não conseguiu gerar nenhum filho, nenhuma criança. Ela chegou para o pastor e falou: pastor, ora por mim. Porque eu estou vindo na igreja, eu estou ajudando o que eu posso. Eu estou falando de mais de 15 anos atrás. Ela ganhava mais de 7 mil reais. Mas ela dizia: eu ganho 7 e entro no mês devendo 10. O dinheiro vem numa mão e perco a outra. Eu não sei, pastor. E olha que eu sei administrar, mas eu não estou conseguindo. Para mim nada dá certo. Não sou mãe, não casei, não realizei nenhum sonho. O pastor falou: não, está certo, eles vão orar por você, ué. E na hora Deus falou assim: ó, não ora por ela até ela reconhecer quem um dia estendeu as mãos para ela. E o pastor falou assim: me conta a história da sua vida. Ela disse assim: eu saí de mim. Mas e a tia que te recebeu na casa dela, que te ajudou quando você não tinha nada? Pastor, eu saí de lá de madrugada e nem agradecer ela, eu agradeci. O pastor disse: é por isso que a sua vida não está indo para frente. É por isso que você não está prosperando. Porque quem não é grato a Deus e não é grato às pessoas que estenderam as mãos para ela, está semeando desonra. E uma hora, querendo ou não, você vai colher essa desonra. Porque a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem planta, o homem colhe. Quer viver milagre? Aprenda a ser grato a Deus, às pessoas e quem te ajudou quando você não tinha nada para oferecer. Porque amigo de verdade, ele não te ama por aquilo que você produz, ele te ama por aquilo que você é. Tem gente que estava contigo no seu pior momento, esse sim é o de verdade. Então eu queria que você levantasse as suas duas mãos para o céu, se você quiser e puder. Porque 2024 não vai terminar debaixo de fracasso. Eu vou falar de novo. 2024 vai terminar debaixo de milagres. Levante as mãos para o céu, se você quiser e puder, feche os teus olhos. A Bíblia diz: e tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Eu queria que você, quando eu chegar no número 3, você tirasse 20 segundos e você declarasse assim: Deus, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela minha família, porque antes da multiplicação acontecer, Jesus agradeceu. Talvez você está desempregado, talvez você está vivendo o pior momento da tua vida, mas você está respirando, você está de pé, e enquanto a vida há esperança para Deus mudar a tua história e o teu cenário. Eu pontuo, o diabo perdeu a guerra em campo de peleja. Vai dando glória a Deus. Honra a Deus agora. Receba autoridade, receba poder, porque tinha uma multidão, mas só aquela mulher foi curada, porque só ela honrou Jesus dentro do coração dela. Eu conto 2, a vitória da igreja. Eu conto 3, abre a tua boca e começa a dizer: Deus, eu te agradeço pelos meus pais, eu te agradeço pela minha saúde, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço. Eu não estou onde eu queria estar, eu ainda estou de pé. Declare isso, diga: em todo tempo tu és tão e tão bom. Diga: todo fôlego que deu, eu cantarei a bondade de Deus. Forte para Deus. Eu termino agora, coloca aqui no telão. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo número 6. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus não parou o que ele veio fazer por causa que um ambiente rejeitou ele. Ele disse: já que vocês não querem, tudo bem. Levantou, foi embora
e procurou outra aldeia. Coloca aqui Mateus capítulo 10, versículo 14. Eu termino agora. Mateus capítulo 10, versículo 14. Quem crê que Deus está aqui? Mateus capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacude o pó dos vossos. Olha para mim, quem Jesus está dizendo? Muda a tradução aí para mim, por favor. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias. Olha para mim. Jesus falou, quando alguém não reconhece o que você carrega, na hora que você sair desse ambiente, na hora que você sair dessa casa, qual que foi a instrução de Jesus? Bater o pé no chão, levantar, sacudir a poeira e ir embora, sim ou não? Mas por que eu tenho que tirar o pó das minhas sandálias? Você recebe uma palavra? Porque para acessar os novos ambientes que Deus quer que você acesse, nem a poeira dos velhos ambientes você precisa levar. Nem a poeira dos velhos ambientes você precisa levar. Então eu estou disposto, e quem alguém além de mim está disposto a acessar aquilo que Deus quer que eu acesse? E eu posso dizer algo para você, você recebe uma profecia, não se entristeça com a rejeição. Porque tem momentos que é o próprio Deus que permite certas rejeições para redirecionar o seu caminho. Porque todas as vezes que você se esquece de quem você é, você se adapta à mediocridade. Você se adapta em lugares que não estão honrando você, que não estão recebendo o que você merece receber. Então Deus está dizendo, se não receberem, bate a poeira, levanta o pé, porque eu tenho novas coisas grandes para liberar para a sua vida. Posso profetizar? Está escrito no livro de Levítico, abra mão da velha colheita, porque está chegando colheita nova para você. Atrás dessa rejeição tem uma restauração e tem um redirecionamento de Deus para a tua vida. Ele diga glória a esse Deus aí. Fica de pé dizendo, eu recebo um novo ciclo na minha vida. Você recebe o que, irmão? Você vai viver um novo ciclo na sua vida. Diga glória a Deus. Quem vai viver um novo ciclo na vida aqui? Já reparou que quando você se esquece de quem você é? Estou aplicando para a tua vida. Estou abrindo um parênteses e aplicando para a tua vida. Você começa a tolerar coisas que nem você merece de fato tolerar. Aí na hora que você sai dessa situação, você começa a dizer assim, como é que eu estava tolerando essa situação? Como é que eu estava tolerando essa circunstância? Aí tem momentos que é Deus que cria certas situações para você não se adaptar à mediocridade. Porque quando você se esquece quem você é, você se adapta em lugares que não é para você. Tem rejeição que vem para te redirecionar. E eu libero a última profecia. Não para porque te rejeitaram. Jesus só levantou, foi embora e continuou fazendo o que ele foi chamado para fazer em outras aldeias. Deus vai levantar pessoas que vão honrar o que você carrega.